Amados, bom dia. Por pura graça de Deus, tudo é pela graça de Deus, né? E também pela confiança e generosidade do vosso pastor, que eu ocupo esta tribuna mais uma vez em tão pouco tempo, e eu fico muito agradecido. E deixa eu dar um pequeno testemunho. Como sempre, eu e a minha esposa chegamos muito cedo aos nossos compromissos. Hoje não foi diferente. Chegamos às 9h45, viemos diretamente aqui para o templo e fomos muito abençoados. O pastor Chris já estava pregando e pensa numa bênção. Nosso coração matou muita saudade da pregação realmente bíblica. E não surpreende que vocês sejam abençoados com homens assim. Estive lendo o esboço da pregação do vosso pastor no domingo passado e estou na expectativa de ver o vídeo. Outra grande bênção na minha vida. Eu quero incentivá-los. Aqueles que não estiveram aqui no domingo passado, o pastor não me pediu nada, está saindo do meu coração diretamente para o seu. Quando o vídeo, se já foi disponibilizado, veja, se não foi, quando você souber que o vídeo está online da pregação do domingo passado, mesmo que você tenha estado aqui no culto, assista novamente. Foi bênção do céu. O vosso pastor falou, pelo que eu vi no esboço, sobre a necessidade de nascer de novo. E o último parágrafo do sermão era um apelo acerca de cada um nascido de novo assumir realmente compromisso com a sua igreja local. Então, eu me sinto tremendamente abençoado. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia, conforme está nesse esboçozinho que está em seu poder. Ocupar este lugar, irmãos, na substituição do vosso pastor não é coisa fácil, tá? Mas a gente se esforça. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Eu lerei os versículos que estão mencionados aí nessa tela. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Avançando para o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus se digne abençoar esta porção da sua palavra lida. Eu fico imaginando, irmãos, o privilégio de vários de vocês. Eu sei que tem várias famílias aqui com pré-adolescentes e até crianças participando em ligas juvenis de desportos diversos. E eu fico imaginando a alegria que alguns pais aqui podem ter, que é a alegria própria de um atleta que sai das ligas juvenis para entrar nas ligas dos jogadores profissionais. Eu fico imaginando quantos sonhos, quantas expectativas, quanto isto, quanto aquilo, quanta honra ter o seu nome no rol da NBA, quanta honra ter o seu nome no rol da UEFA, da FIFA, quanta honra ter o nome no rol da seleção de qualquer desporto que represente o seu país. Mas eu fico imaginando a honra de ter o seu nome inscrito numa seleção da qual nós falamos aqui bem no comecinho da Copa. E essa seleção tem o maior rol de toda a história. Você sabe que nós não somos experts nessa seleção, eu não sou, você também não é, de tal maneira que em nós não havia nada para termos o nosso nome arrolado nesta seleção. Não havia em nós absolutamente nada que pudesse ser encontrado como digno de pertencermos a essa seleção. Você sabe, a Sagrada Escritura diz que aponta, e eu estou
propondo à vossa imaginação que esta seleção da qual eu estou falando se chama igreja. Ela tem o rol de pessoas mais extraordinárias. E quando eu penso para mim, ou melhor, acerca de mim como overweight, eu fico pensando que o facto de ser overweight não me impede de fazer parte desta seleção. E é uma grande bênção, irmãos. E pensa nisto. O facto de ninguém ficar me recusando para me impedir de fazer parte desta seleção. E sabe o que é que a Sagrada Escritura diz? Diz isto: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Nós não escolhemos fazer parte desta seleção, mas uma vez tendo nascido de novo, conforme o vosso pastor vos pregou no domingo passado, agora aqueles que nasceram de novo fazem parte desta seleção. E eu gosto desta frasinha bem curta. Eu vinha falando com a minha esposa enquanto nos dirigíamos para cá. Jesus Cristo está para voltar. Ele está vindo dos céus para os seus. Em português, céus e seus, a única diferença é uma letra. Céus com C. Jesus vem dos céus para os seus. Ele não vem para qualquer um. Vem para os seus, aqueles que já nasceram de novo. Então, irmãos, isto ultrapassa a imaginação de qualquer um. Nós fomos colocados por Deus num time absolutamente fantástico. E a Bíblia me diz que isto é pura graça de Deus. Por causa desta pura graça de Deus, favor não merecido, nós temos a primeira das grandes bênçãos que Deus destina para os seus. Temos paz com Deus. Eu quero falar para vocês, queridos, sobre o fato de Deus provar o seu amor para conosco. Pensa nisto. Deus prova o seu amor para conosco. Você já esperou tantas coisas, entre as quais que outras pessoas provassem a você o quanto te estimam, o quanto te amam. E depois, na verdade, com muita frequência ficou desapontado. Mas Deus prova o seu amor para conosco e esta prova não desaponta. A paz que nós temos agora deve ser valorizada, irmãos, porque nós não tínhamos paz antes da conversão. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Temos paz, é uma expressão verbal no presente. Nós passamos a ter paz a partir do momento que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, esta graça, este favor não merecido, não vem de nós para que ninguém se glorie, é um dom, é uma dádiva, é um presente, não pagamos por ele. Permitam-me recriar uma história usada pelo pastor Max Lucado, num livro que eu aprecio muito, o título In the Grip of Grace, Nas Garras da Graça. Este episódio gira à volta de um monge e o seu aprendiz que viajaram do mosteiro onde eles viviam para uma aldeia vizinha. E chegando ali, eles decidiram se separar e cada um foi passar a noite em lugar distinto. E na manhã seguinte, conforme tinham combinado, se encontraram naquele mesmo lugar e iniciaram então a viagem de volta de novo para o mosteiro. No momento de se reencontrarem na manhãzinha daquele dia, o velho monge percebeu que o semblante do seu discípulo, do seu aprendiz, era um semblante muito caidaço, muito cabisbaixo. E perguntou se havia alguma coisa errada com ele. E o rapaz, muito atrevido, foi logo respondendo: por que o interesse? Ora, não é da sua conta. O monge, como se diz na minha terra, enfiou a viola no saco, que é como quem diz, se calou, e percebeu, era lógico, que alguma coisa perturbava a paz do seu irmãozinho, mas não disse nada. E enquanto estão se dirigindo de volta para o mosteiro, o velho mestre percebeu que a distância entre os dois estava aumentando. Cada vez o aprendiz estava se distanciando mais do seu mestre, como que a presença do seu mestre o incomodando muito. E o jovem tentou disfarçar, mas perante uma cordialidade muito insistente do seu mestre, o seu coração começou
a se derreter, especialmente quando chegados aos portões da propriedade onde estava o mosteiro, o mestre ainda insistiu nesta pergunta: diga-me, meu filho, diga-me, por favor, o que é que tanto perturba a sua alma? E o jovem tentou disfarçar perante tanta cordialidade, ele foi fazendo esta confissão: mestre, eu cometi um grande pecado. A noite passada eu dormi com uma mulher e quebrei os meus votos de castidade. Eu não sou digno de entrar no mosteiro ao seu lado. E aí o velho mestre colocou o seu braço ao redor dos ombros do seu aluno, do seu aprendiz, e afirmou o seguinte: meu querido, vamos entrar juntos no mosteiro e também entraremos depois juntos na catedral e juntos haveremos de confessar o seu pecado e ninguém, a não ser Deus, saberá qual de nós caiu, qual de nós pecou. Irmãos, eu achei oportuno trazer esta ilustração porque descreve aqui o que Deus tem feito por nós. Quando nós calamos os nossos pecados, a Bíblia diz, nos comprova, nós ficamos mais velhos. Acredite nisso. Os nossos ossos como que vão minguando. E você, depois de muitos anos de não ter encontrado alguém que você sabe que tem tido uma vida desregrada, e você percebe que esta pessoa como que, se diz lá no Nordeste do Brasil, escaramujou como um velho, aquela fruta bem passada, né? Pois é, o pecado não confessado envelhece antes da hora. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando nós não confessamos, nós somos como este aluno deste velho mestre, que se afasta cada vez mais do seu mestre e que só encontra paz quando confessa. Mas Jesus, ele faz muito mais do que este velho mestre fez. Jesus nos introduz à presença de Deus depois do pecado confessado. E isto, irmãos, deve ser valorizado na medida em que ter paz com Deus, presta atenção, não é coisa pequena, não. Não foi sempre assim, porque nós não fomos sempre filhos de Deus. Houve um momento a partir do qual nós fomos feitos filhos de Deus. Veja bem, foi a partir da justificação, a partir da conversão. De novo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Outrora não erais filhos, diz a Sagrada Escritura, mas agora, então aponta para o presente, agora convertidos, temos paz com Deus. Deus prova o seu amor para conosco, nos dando paz em primeiro lugar. Paz só tem quem está em Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção que, além de termos paz com Deus, nós temos um lugar junto de Deus. Pensa bem, estar em paz. Aqui e ali as pessoas se demonstram muito inquietas, sem paz. Aquele que crê em Jesus tem também as vicissitudes da vida. Mas elas, esses problemas, essas tempestades da vida não retiram a paz daquele que já foi justificado pela fé. Amém? E aqui um efeito cumulativo. Deus vai provando e provando. É um presente progressivo. Uma ação que começou e não termina jamais. Temos paz, avançamos no tempo e no espaço e essa paz está conosco. Deus prova o seu amor para conosco, nos dando permanentemente essa paz. Amém, irmãos? E você sabe que por 2 vezes que eu identifiquei, pelo menos 2, se há mais, eu não identifiquei, mas em Efésios, nessas 2 passagens, eu leio a primeira. O apóstolo Paulo está recordando o nosso direito de adentrarmos, de irmos à presença de Deus. Aquele jovem aprendiz estava muito preocupado, mas eu imagino o alívio dele quando o velho mestre decidiu colocar o seu braço carinhoso sobre os seus ombros e dizendo: nós confessaremos juntos o seu pecado. E só de olharem para nós, as pessoas não vão identificar qual de nós pecou. As pessoas vão nos ver juntos, vão nos ver por igual, por fora. Quer dizer, é irrelevante qual de nós pecou.
Então eu penso que muito mais, aliás tenho certeza, que muito mais significativo do que ter o abraço de um monge, de uma monja, de um amigo, de um conhecido sendo solidário conosco, é o abraço de Jesus. Nós temos a paz com Deus através de Jesus. Olha a primeira passagem, Efésios 2:18. Por causa daquilo que Cristo fez, é que nós podemos ir à presença do Pai. O que está escrito exatamente ali, porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Mas à frente no capítulo 3, versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Ter acesso é uma coisa boa. Ter acesso com confiança é muito melhor. Acesso com confiança, mediante a fé nele. Ou seja, como que Jesus nos encontra do lado de fora da sala do trono, nos toma pela mão, nos introduz à presença de Deus, à presença da realeza. E ali, conforme o vosso pastor auxiliar, pastor Chris, falava aos irmãos da CCP de Fala Hispana com muita propriedade, uma mensagem que embalou o meu coração com o amor do Senhor. Há um tremendo banquete à nossa disposição, nada de nos satisfazermos em estar cheirando o chão, o pó da rua. Há um banquete disponível e nós deveremos nos aproximar deste banquete. Jesus foi preparar esse banquete, o banquete está preparado para aqueles que têm paz. E os que têm paz com Deus através de Jesus têm um lugar junto de Deus. Jesus nos ganhou esse lugar. Deixa eu dar uma ilustração, queridos. Alguns que estão aqui são muito mais jovens do que eu, então têm crianças. E se uma criança desconhecida aparecesse à sua porta e pedisse para passar a noite, qual seria a sua reação? Eu fiquei imaginando o que é que você faria. O mais provável, eu imagino, no mínimo, seria perguntar para esta criança: meu filho, qual é o seu nome? Onde é que você vive? Por que você está fora da sua casa a estas horas? O que é que aconteceu? Há algum meio de eu entrar em contato com os seus pais para que eles saibam que você está aqui? Ou então, você é assustado só com o facto de ter essa criança aí? Naquelas horas você chamaria talvez o 911, eu sei lá. Você percebeu? E sabe o que é que a Sagrada Escritura diz? A Sagrada Escritura diz, irmãos, acerca de nós partilharmos desta glória. Então, veja bem, aqueles que têm paz, por favor, os três últimos itens que estão na sua folhinha, faça uma anotaçãozinha e transite-os para este terceiro item aqui, tá? Deixa eu lhe explicar, irmãos, a sucessão da bênção. Nós temos paz, aqueles que têm paz têm um lugar junto de Deus. Tudo é através de Jesus. Tudo, porque dele, por ele, tudo na nossa vida gira à volta de Jesus. Nós nascemos sem nada a não ser o físicozinho que Deus nos deu. E acredita, você não vai levar nada do que você tem. E como eu disse aqui uma das vezes que preguei recentemente, a única coisa que você vai levar à presença de Deus é um relacionamento, se você o tem. Quem não tiver um relacionamento na hora em que for chamado à presença do Todo-Poderoso, então não terá nada para apresentar. O bom mesmo é termos o relacionamento que vem da cruz, que é a sede da paz com Deus, o sangue de Jesus. Aqueles que têm paz têm este lugar, o céu, e agora, como se não fosse já suficiente a bênção, partilhamos da sua glória. Temos paz, temos um lugar junto de Deus e agora, neste lugar, partilhamos da sua graça, da sua glória. Deixa eu explicar sobre partilhar. Nós temos um filho único, de nome Isaac. Isaac não foi colocado à toa, filho da promessa. Ele acabou de completar 27 anos. Quando chegamos nesse país, ele tinha 7 anos e um quebradinho. E
Nós nos lembramos com saudade do tempo em que eu chegava em casa e tinha a nossa casa razoavelmente cheia de crianças, amiguinhos e amiguinhas do Isaac. E os amiguinhos do nosso amigo tinham acesso, não pense que tinham acesso só ao quarto dele, mas tinham acesso a toda a casa. E os mais íntimos, eu percebia com alegria que se sentiam com liberdade de ir à geladeira, pegar água, pegar refrigerante, o que quer que seja. E honra seja feita à minha digníssima esposa, que ela me dizia, logo que Deus nos deu esse filho, querido, olha, quando o nosso filho for crescendo, eu prefiro ter o trabalho de cozinhar aqui para ele e para os amiguinhos dele, do que ter o nosso filho na casa deles. Então, eu quero ele e os seus amiguinhos aqui na nossa casa, porque aqui eu vejo o nosso filho e os seus amiguinhos, e na casa dos seus amiguinhos nós não podemos vê-lo. A honra lhe seja feita, e eu assinei embaixo. Pois bem, o que eu quero chamar com isto a vossa atenção, irmãos, é que quando eu chegava em casa, eu não questionava os amigos do meu filho por estarem ali ou por estarem fazendo o que estavam fazendo. Sabe por quê? Porque os amigos do meu filho, do nosso filho, são meus amigos. Entende? E pelo simples fato deles estarem na minha casa, ter sido franqueada a entrada pela porta, eu entendia que os amigos do meu filho tinham todo o direito para estar ali, fazendo exatamente o que estavam fazendo. Compartilhando, desfrutando de uma amizade sadia com o nosso filho. E eles automaticamente eram nossos amigos. E nós, com vários deles, passamos a conhecer as suas famílias. E assim foi até o momento que ele terminou lá no NAIAC. Conhecemos os professores, conhecemos um montão de gente, nos envolvemos ao longo de todo o secundário, ao longo do college, etc. E sempre nós tivemos esta regra: nós temos que conhecer os amigos do nosso filho, e os amigos do nosso filho devem ser nossos amigos. Percebeu? Se nós temos Jesus como melhor amigo, este é o amigo que não falha. E Jesus não deixa ninguém para trás. E Ele não seleciona por cor de pele ou status social, o que quer que seja. Deixa-lhe contar acerca de partilharmos a sua glória. Está aqui um gerúndio no tempo verbal original. Uma ação que começou em algum momento, e o momento em que começou foi a conversão. E o facto de agora partilharmos a sua glória é um presente contínuo, isto é, não termina. Diz a Sagrada Escritura, um dos versículos que nós lemos no começo, nos gloriamos na esperança da glória. Nos gloriamos. Eu caminho ao longo da vida e me glorio na esperança da glória. E o que é a esperança da glória? É a volta de Jesus. Aí será uma nova etapa para a eternidade, irmãos. Se agora já é muito bom viver com Jesus no coração e convivendo com os amigos do Filho de Deus, imagina depois, aquele lugar onde tudo é perfeito, onde não haverá lágrima que seja derramada, porque não há luto, não haverá nenhum indício de sofrimento. Então imagina, por favor. E este Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. Não é para buscar qualquer pessoa, é para buscar as pessoas que são o seu corpo, a sua igreja. Ele voltará? Voltará. Ele disse que viria, e ele veio. Ele disse que sofreria, ele sofreu. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele disse que viria, sabe de uma coisa? Ele virá. E virá para buscar aqueles que têm paz com Deus, aqueles que têm um lugar junto de Deus, e aqueles que estarão partilhando a sua glória. Irmãos, você percebeu por que é que eu prefiro pensar muito mais nesta seleção maravilhosa que é a igreja do que em qualquer seleção de qualquer desporto do mundo? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o meu coração se alegrou mais ao ouvir a pregação do pastor Chris, porque ele estava falando sobre isto, e nós não combinamos nada. E quando eu vejo o suco espiritual da pregação do vosso pastor no domingo passado,
Isso me leva a ter esperança. Ainda há um remanescente fiel nesta terra que está se desviando cada dia mais na direção do abismo, irmãos. Deixa eu contar algo acerca de uma ilustração real do Dr. Paul Faulkner. Eu li acerca deste terapeuta familiar num dos seus livros. Ele conta um episódio em que ele e a esposa tinham combinado de adotar uma pré-adolescente. E um dia, esta criança veio mais cedo da escola e não tinha ninguém em casa, e quando o casal chegou em casa, a casa estava simplesmente virada do avesso. Esta pré-adolescente, o processo de adoção ainda não estava completo, mas a justiça tinha concedido um tempo de convivência com a família para ver se ajustavam. Esta criança virou a casa do avesso à procura de dinheiro, quem sabe para quê. E quando o casal chegou, ao verem esta situação e compartilhando o episódio depois com alguns amigos, eis que um dos amigos disse: olha, em face de uma situação assim, vocês não devem ir adiante com o processo de adoção dessa menina. Deixa ir essa criança. Deixa essa criança para lá, afinal de contas, ela não é realmente vossa filha. Ao que este autor teria respondido: sim, eu sei, mas eu disse a ela que eu era pai dela. Sim, eu sei que não sou pai, mas eu disse a ela que ela era minha filha, era como se fosse minha filha. Percebe, a boa intenção deste homem estava traduzida nessas palavras. E nós não é como se fôssemos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos em Jesus, co-herdeiros, isto é, em igualdade de circunstâncias com Jesus, de toda a riqueza celestial, próxima, futura. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ao olhar para mim, com todos os fatores que rodeiam a minha vida, poxa, que alívio, eu não imagino Jesus dizendo algo como: Moura, eu morrerei por você quando você merecer que eu faça isto. Ou então, o que seria mais terrível ainda: Moura, eu morrerei por você quando você emagrecer 80 libras. Moura, eu morrerei por você quando você deixar de ter esse sotaque horroroso, que nem é português, nem brasileiro, ninguém sabe o que é. Moura, eu morrerei por você quando você for menos feio. Mas há um episódio, irmãos, na Sagrada Escritura, em 2 Samuel, este episódio mexe com as entranhas do meu coração. Eu vou ler 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Aqui estamos na presença desta criança aleijada, filho de Jonatas, ou seja, neto do rei Saul, primeiro rei de Israel. E agora eu vejo semelhanças aqui nesta criança e me impacta o facto de que, uma certa ocasião, o rei Davi, já empossado rei, olha, tem alguém que tenha sobrado dessa família, eu quero abençoar. Alguém está vivo que eu possa abençoar. E então foi respondido ao rei: olha, tem alguém, mas esse alguém é um pobre coitado, o nome dele é Mefibosete, é lá natural de Lodebar, não li o resto, mas até a palavra, mesmo no original, Lodebar, aquele lugar, lodo e barro, Lodebar. Olha, aleijado e de um lugarzinho miserável, lá onde o vento faz a curva, como um casal nosso amigo de adoradores, aquele é um lugar tão escondido, mas tão escondido, que o anjo do Senhor, para chegar lá, tem que usar GPS. Né? Irmãos, Lodebar, olha, tem um rapaz, mas ele é manco. Ele é aleijadinho todo. E aí o rei disse: olha, manda chamar esse rapaz. E resumindo a história, irmãos, sobre esse Mefibosete,
O rei Davi está tomando esta atitude porque lá atrás, em 1 Samuel 20, tinha feito uma aliança com Jonatas, de que haveriam sempre de favorecer, de abençoar um ao outro e aos seus descendentes. E isso nos leva, irmãos, para Romanos 5. E em Romanos 5, que foi o nosso texto, o versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Este Mefibosete me representa. Não é a beleza de uma pessoa, de um atleta esbelto, ou homem ou mulher, que tenha qualquer padrão exterior de beleza, esse estereotipo. Porque aos olhos de Deus, nós éramos Mefibosetes. Nós éramos defeituosos pelo pecado. Mas o Senhor, o grande rei, ele andava numa caçada de amor à nossa procura para nos abençoar. E uma vez tendo nos encontrado, e uma vez pela fé tendo nos reconciliado com Ele mesmo através do Seu Filho, nós passamos a ter paz, nós passamos a ter um lugar junto de Deus, e a partir daí passamos a partilhar da Sua glória. Então, Davi estava numa posição de exterminar todos os descendentes de Saul. Mas ele queria romper com esse costume de muitos reinados ao redor, de exterminar toda a descendência. Sobrou alguém, segundo Samuel 9:1, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça o bem por amor de Jonatas. Então Deus olhou para este mundo pecaminoso, há ainda alguém que eu possa fazer o bem por causa do meu filho Jesus? E ele olhou para mim, alguém a quem socialmente ninguém dava importância, e você, por favor, não fica chocado não, mas você não era melhor do que eu. E o que hoje você tem de precioso é o que você é o que você foi feito para ser em Jesus. Você tem paz não é por você mesmo, você tem paz com Deus por causa de Jesus. Você tem um lugar com Deus por causa de Jesus, não é por você mesmo. E agora você partilha desde já para a eternidade futura, sem fim, da glória de Deus por causa de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? E eu fico imaginando, e se nós fôssemos ler o texto todo, não temos tempo para isso. Eu fico imaginando este homem, Mefibosete, no esplendor do palácio, entrando por ali, escutando talvez no chão de mármore, sei lá, o ruído das suas muletas. Mas ele tinha um lugar especial na mesa do rei. Sabe por quê? Porque este Mefibosete era um descendente direto daquele amigo com quem Davi tinha feito aliança. Deus tem feito uma aliança de amor conosco através do seu Filho Jesus. E quando esta pergunta do rei ecoou, onde está esse filho? Onde está esse filho? Presta atenção, ele não disse onde está esse aleijado? Onde está esse Moura? E Deus me achou. Onde está esse Moisés, esse Reinaldo, essa Isabel? Eu quero dentro da minha casa. Não me interessa que vocês deem importância aos seus aleijões, às suas deficiências. Eu quero, porque ele é amigo de quem eu amo muito. Queridos, nós somos amigos, nós somos filhos de quem o Senhor ama muito. Eis aqui o teu servo, diz lá em 2 Samuel 9. Então, toda a Escritura é para nós entrarmos confiantes à presença do Senhor. As primeiras palavras do rei para este Mefibosete, Mefibosete estava tremendo nas bases. Ele sabia lá o que lhe ia acontecer. Quais foram as primeiras palavras do rei? Não tenha medo, não tenha medo. E Mefibosete, o aleijado, o desperdício social, ele nem imaginava que todo o seu futuro, até que morresse, estava assegurado. Ele teria diariamente acesso à mesa do rei. O nosso rei também me tem dito constantemente: meu filho, não tenha medo. Você é amigo íntimo do meu filho. Você é meu filho. E Deus não me diz: Moura, você é como se fosse meu filho.
A Bíblia diz de capa a capa que eu sou seu filho em Jesus. Ele não vê as minhas muletas, ele não vê que ninguém me dá importância. Eu sou amigo de Jesus, o Filho de Deus, e Deus olha para mim e ele vê Jesus, vê o seu Filho. Deus prova o seu amor para comigo, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Jesus morreu quando eu ainda era Mefibosete, quando ninguém me dava importância, Ele deu. Louvado seja o Senhor. Por favor, eu vou ler rapidinho 2 Samuel 9 e também vou ler essas passagens que estão mencionadas aí, se quiser anotá-las. A primeira delas, vou ler só 2 Samuel 9, é melhor. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei. E dá uma descrição das propriedades. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, isto está sendo dito para um antigo criado do rei Saul, que a partir de agora tinha a incumbência de cuidar deste aleijado. Filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E este criado do rei Saul, a quem Davi está dirigindo a palavra, de nome Ziba, tinha 15 filhos e 20 servos. E esta família inteira está sendo convocada para servir este aleijado. Muitos assessores, uma família inteira, para assessorarem, fazerem com que tudo fosse bem a este aleijado, a este Mefibosete, até ao último dia da sua vida. A conclusão geral, irmãos, é esta, na forma de uma pergunta. Você vê algo em comum na história de Mefibosete com a sua ou com a nossa própria história? Escuta, não quero ferir a sua sensibilidade, que pensa que é padrão disto ou daquilo, mas a verdade é que não havia em nós formosura que fosse digna de recebermos o que recebemos da parte do Senhor. Então, não tendo formosura nem alguma coisa que pudéssemos indicar, só temos algo para indicar, uma promessa. Nós não temos nada para apresentar, mas temos uma promessa. Foi o Senhor quem nos chamou, o rei foi quem mandou chamar Mefibosete. O Senhor também nos justificou, e foi Ele que nos deu lugar à sua mesa. E Ele tem o seu Filho lado a lado conosco, e o próprio seu Filho estará um dia ainda servindo no grande banquete celestial. Eu olho para vocês, irmãos, e não fiquem tristes não, mas eu olho para vocês e vejo pecadores que foram tornados santos, pecadores que têm intimidade com o Filho do Deus eterno. Aí o Deus eterno não olha para mim, não olha para vocês como se fôssemos filhos, Ele olha para nós como filhos que nós fomos feitos. Nós não éramos, nós não tínhamos capacidade para fazer a nós mesmos filhos de Deus, nós fomos feitos, e a partir do momento que fomos feitos filhos de Deus, temos paz com Deus, temos um lugar com Deus e temos a bênção celestial toda à nossa disposição. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu quero... meus irmãos, alguém mencionou um versículo muito especial e eu lembrei automaticamente de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois, a Ele eternamente. Amém. Sabe o que significa Mefibosete? O que despedaça a desonra. Jesus, o Cordeiro de Deus, despedaçou a nossa desonra. Acabaram as nossas muletas, acabaram os nossos aleijões, acabaram os nossos defeitos. Nós continuamos a ser pecadores, porque vivemos nesta carne mortal, mas aos olhos de Deus somos perfeitos por causa de Jesus. E este amor o Senhor nos mostra diariamente. Louvado seja o seu nome. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.